E se uma bomba nuclear explodisse em São Paulo? Oi, hoje é um dia feliz para você. Pela primeira vez na vida, você vai viajar de avião. Você até acordou mais cedo e pegou um ônibus para o centro da cidade de São Paulo e já está no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Depois de passar algum tempo nas filas e procedimentos de segurança, tudo o que você precisa fazer é esperar o horário do seu voo. Mas isso não é um problema, porque você já veio preparado e trouxe o seu celular para ficar assistindo vídeos do seu canal de ciência favorito. Eu espero muito que seja o nosso canal. Mas do nada, um dia que antes era perfeito muda drasticamente. O seu celular perde o sinal e rapidamente para de funcionar. Antes mesmo que você consiga pensar sobre isso, uma intensa luz em várias janelas do saguão do aeroporto ofusca tudo. Você nunca viu nem experimentou algo assim na sua vida. É tanta luz que você chega a sentir o calor da sua pele, e você também fica cego por alguns instantes. Sua visão vai aos poucos se recuperando, e depois de alguns momentos de confusão, você e todo o resto das pessoas no aeroporto olham para a mesma direção. À distância, você consegue ver uma nuvem subindo lentamente, mas essa nuvem não é como qualquer outra. O topo dela é mais largo, fazendo você lembrar quase na hora de um cogumelo. E antes que você consiga processar o que está vendo, a janela de Guarulhos quebra e o vidro se espalha pelo ar e pelo chão, cortando quem estava no caminho. Um terremoto percorre o chão. No meio de todo esse caos e agonia, você se pergunta: o que aconteceu? Uma bomba nuclear caiu em São Paulo? Construir um cenário hipotético assim nos permite aprender muito sobre física nuclear, os potenciais efeitos e os perigos do uso de bombas nucleares. Para entender o que aconteceu, nós precisamos voltar alguns minutos no tempo, nos mover 22 quilômetros em direção ao centro de São Paulo. Nesse momento, no nosso cenário hipotético, 11 quilômetros acima do Museu de Arte de São Paulo, o famoso MASP, um explosivo nuclear foi solto. Esse explosivo talvez tenha sido solto por um avião, ou tenha chegado acoplado a um míssil de curto ou longo alcance. O jeito que ele chegou aqui não importa. O que importa é que a bomba cai em direção à cidade, e quando ela tiver atingido um pouco mais de 4 km de altura, ela vai explodir, liberando uma quantidade imensa de energia na atmosfera. Essa altura de detonação é planejada para maximizar os danos na cidade. O peso da bomba totaliza pouco mais de 1 tonelada, e isso inclui todo o aparato da bomba, além dos explosivos. Mas nessa tonelada de material, existe um poder equivalente a 2 milhões de quilos de dinamite ou 2 megatons de potência. Esse é o poder do núcleo atômico, o objeto mais energético conhecido pela humanidade, e acessar essa energia permite causar destruição sem igual. Uma bomba nuclear usual consiste de duas partes principais ou dois estágios. O primeiro estágio é iniciado por uma explosão de explosivos químicos, o tipo de explosão que nós estamos acostumados a ver em filmes ou vídeos de demolição. Originalmente usadas para demolir prédios, elas vêm da energia química dentro dos materiais que formam os explosivos. A função dessa explosão inicial é comprimir os materiais radioativos dentro da bomba, como o plutônio e urânio. Dizer que alguns elementos são radioativos basicamente quer dizer que eles são instáveis. Se um átomo de urânio é atingido por um nêutron, ele passa por um processo conhecido como fissão nuclear, onde o núcleo basicamente se divide em partes menores. Isso libera energia na forma de outras partículas, e dentre essas partículas estão mais nêutrons, que podem colidir com outros átomos, que também se despedaçam, liberando mais nêutrons que causam mais reações. A explosão inicial comprime o urânio e o plutônio para garantir que cada fissão vai gerar outras duas ou mais reações. E isso é importante porque é o que nós chamamos de reação em cadeia. Quando ela começa em poucos instantes, toda a energia guardada no núcleo desses átomos é liberada através da fissão nuclear. A temperatura na região dos átomos rapidamente aumenta para cerca de 100 milhões de graus Celsius, o que é mais quente que o núcleo do Sol. Esse é o primeiro estágio da bomba e, por mais que seja impressionante, sua função não é destruir, e sim iniciar o segundo estágio. O segundo estágio consiste em isótopos de hidrogênio, como deutério e trítio. Isótopos são todos os elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas diferem no número de nêutrons. Por exemplo, hidrogênio originalmente é formado por um próton só no seu núcleo, enquanto o deutério, um isótopo, tem um próton e um nêutron. O trítio, outro isótopo, tem um próton e 2 nêutrons. A ideia é que quando dois átomos desses hidrogênios se combinam, eles se fundem em hélio, o que emite grandes quantidades
de energia. Esse é o oposto da fissão nuclear. Na fissão temos um átomo de um elemento se dividindo em dois ou mais, e na fusão temos dois átomos se unindo para formar outro. De toda forma, a explosão de fissão nuclear do primeiro estágio cria as condições para a fusão nuclear começar. A temperatura aumenta a 300 milhões de graus e uma quantidade imensa de radiação é liberada em um pequeníssimo intervalo de tempo. Essa radiação é uma mistura de todo tipo de partículas atômicas e de luz, e é essa radiação que vai causar todos os efeitos da bomba, direta ou indiretamente. Por exemplo, uma parte dessa radiação é emitida na forma de raio-x. Eles são absorvidos pelas moléculas do ar ao redor, transferindo toda a sua energia nelas, e o ar literalmente pega fogo como resultado. Em um raio de 1,3 km ao redor da explosão, uma bola de fogo surge instantaneamente. Em um único instante, a Avenida Paulista é completamente englobada por chamas que se estendem até quase a Universidade Mackenzie. Mas esse não é o único efeito. O rápido aquecimento do ar faz com que ele se expanda. Se você duvida, é só botar um balão na geladeira para ver ele murchar, porque o ar dentro dele foi comprimido. O ar aquecido a 300 milhões de graus Celsius se expande rapidamente, gerando uma onda de choque que atinge quase a velocidade do som. Essa onda de choque gera um vento tão intenso que praticamente derruba ou danifica severamente quase todas as construções em um raio de 10 km da explosão. Nesse ponto, as árvores tanto do Parque do Ibirapuera quanto da USP são levados pelo vento, assim como seus prédios. O centro de São Paulo e todos os bairros próximos são quase que completamente nivelados. Além disso, a radiação térmica liberada é tão grande que tudo que é minimamente inflamável em um raio de 17 km vai pegar fogo. Pessoas expostas diretamente a essa luz sofrem queimadura de 3º grau quase que instantaneamente. Os incêndios gerados por essa radiação vão ser espalhados pelos ventos da onda de choque, formando uma tempestade de chamas que vai incendiar tudo que não tivesse sido destruído. A onda de choque perde intensidade conforme ela se afasta do centro da explosão, mas ela ainda vai ser capaz de causar danos em construções a mais de 20 km de distância, como é o caso do aeroporto de Guarulhos. Além dos possíveis danos do vento, pessoas a essa distância ainda são suscetíveis a queimaduras, devido à imensa quantidade de radiação que a pele delas vai absorver. Isso lembrando que nós estamos agora a 20 km do centro da explosão, e os efeitos mal começaram. Vamos voltar para o centro da explosão. A bola de fogo resultante começa a subir por convecção térmica, o mesmo fenômeno que faz o ar quente subir e o ar frio descer. Isso cria uma zona de baixa pressão embaixo da bola de fogo. Como a pressão nessa zona é baixa e em todo ao redor dela é alta, o fluxo de ar resultante empurra a nuvem para cima e meio que a achata, deixando-a com a aparência de um cogumelo. Se São Paulo fosse atingida por uma bomba nuclear, assim como outras cidades infelizmente foram ao longo da história, o número de casualidades poderia chegar aos milhões. E a parte difícil começa agora, porque é preciso reagir a isso. A primeira dificuldade é que a explosão causa um pulso eletromagnético que pode destruir ou inutilizar dispositivos eletrônicos e radares. Logo após a explosão, todos os pedaços de metais próximos agem como grandes antenas, causando uma imensa interferência eletrônica. Uma explosão tão central provavelmente neutralizaria toda a força de primeira resposta nas proximidades de São Paulo. Em um desastre nuclear, o protocolo de resposta é simplesmente trazer o máximo de recursos de resgate possível para o local o mais rápido possível. Forças seriam mobilizadas das cidades vizinhas e possivelmente enviadas até de capitais próximas. Mas o resgate não é tão simples. A quantidade de radiação emitida foi o suficiente para ser absorvida pelo concreto e pelo solo, tornando São Paulo radioativa pelo futuro próximo. Além disso, a explosão gerou uma quantidade absurda de poeira e detritos que foram empurrados para cima junto com a bola de fogo. Logo depois da explosão, essa poeira começa a se juntar com a umidade da atmosfera e formam partículas radioativas. Como o vento não para, essas partículas são espalhadas por cidades vizinhas, criando um problema chamado de chuva radioativa. Esses detritos, em conjunto com os sobreviventes, precisam ser
ser desintoxicados de toda forma possível. E para evitar outros problemas, como câncer, todos os envolvidos precisariam ser monitorados pela saúde pública e constantemente receber tratamentos médicos. Isso tudo considerando que foi uma única explosão nuclear. Se outras bombas de potências maiores fossem usadas, a cidade poderia ficar completamente inabitável. A única forma de mitigar esse problema é trabalhar para que uma explosão nuclear nunca aconteça e para que bombas nucleares sejam eliminadas. Isso envolve a cooperação internacional e, acima de tudo, entendimento da população sobre o que uma bomba nuclear faz. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de explorar conosco o cenário devastador de uma explosão nuclear em uma grande cidade como São Paulo. Esse exercício não é apenas uma lição de física nuclear, mas também um alerta sobre os imensos perigos que as armas nucleares representam para a humanidade. A compreensão da escala de destruição e sofrimento que uma bomba nuclear pode causar é essencial para todos nós. Precisamos nos conscientizar e promover esforços para evitar que tais armas sejam usadas novamente. A desativação de arsenais nucleares e a promoção da paz mundial são objetivos que devemos buscar com urgência e determinação. Nosso objetivo com esse vídeo não é espalhar medo, mas sim conhecimento e consciência. A história nos mostrou os horrores das bombas nucleares e é nossa responsabilidade garantir que essa história nunca se repita. Se você achou esse conteúdo informativo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos espalhar essa mensagem importante. Inscreva-se no canal para mais vídeos educativos e deixe nos comentários o que você gostaria de aprender a seguir. Obrigado por assistir e lembre-se, o conhecimento é nossa melhor arma para um futuro seguro e pacífico. Até a próxima. Tchau, tchau.